Segundo o livro dos Reis, no capítulo 7, a partir do versículo 3. Amém? 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos, e se esperamos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram, e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles, estamos esfaimados, por isso saindo do arraial, e esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então o tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Amém? Deus os abençoe. Podem sentar. Vamos orar. Olha, Deus, eu preciso do teu discernimento, da tua orientação, da luz do teu Espírito sobre esta leitura, sobre o dissecar desse texto, e, portanto, Senhor, só o teu Espírito é capaz de fazer o que eu não consigo fazer. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Amém? Mesmo diante aí do frio, mesmo diante das coisas que nos cercam, mas estamos aqui, amém? Eu queria que nós estivéssemos vendo em rápidas palavras o que de fato Deus teria para tratar conosco neste texto, nessa noite. E uma das coisas que eu acho muito importante, que no ato da pregação, a pregação ela só tem sentido quando ela fala com o pregador antes de falar com o ouvinte. E Deus tratou muito ao meu coração em cima desse texto. Se nós analisarmos o contexto, nos diz que existia uma fome profunda naquele lugar, não é isso? Existe uma fome aguda, profunda em Samaria. Os sírios haviam invadido aquele território, cercado a cidade de Samaria, e o povo estava faminto. O povo estava a ponto, meus queridos, de pegar, vamos supor, 80 quilos de, como é que diz, ciclo de prata, que cada ciclo geralmente equivaleria, vamos supor, a mais de 10 quilos de prata, trocava por uma cabeça apenas de um jumento. Alguns quilos, Heloísa, de prata se vendia por uma porção de esterco de
pombo. A fome era tão profunda, meus queridos, que uma mãe disse ao rei: vem cá, tem um dilema tremendo aqui. O que é? Olha, nós pegamos o meu filho ontem, cozinhamos o meu filho, e agora essa mulher disse: cozinha o seu primeiro, que amanhã a gente vai comer cozinhado o meu amanhã. Você já dá para entender, você comer um próprio filho cozido, é para você ver que tamanho era a fome. A situação era profunda, a situação era de desespero total. E aí, meus queridos, eu queria dizer a vocês que quando a situação se torna, como é que diz, improvável, quando as coisas se caminham já para destruição cabal, total, eu quero dizer, quando se fecha as portas na terra, Deus sempre tem uma porta para o povo dele no céu. Amém, amados? E aí eu queria que nós trabalhássemos com essa temática de os improváveis. Vamos lá, Bruno, por favor, vamos lá? A temática: os improváveis de Deus. E aí eu queria perguntar a vocês: será se nessa noite tem alguém que é improvável de Deus aqui? Ou não? Só tem eu? O improvável é aquela pessoa que olha para si e diz: mas como é que Deus vai se utilizar de mim? Como é que Deus pode se utilizar de uma pessoa da qualidade de Zé Maria, com suas falhas de Cícero e tantos outros? Mas são esses improváveis, são esses imprestáveis da minha e da tua qualidade, que Deus é capaz de usar. Quando a gente olha para um grande homem que foi o esteio, uma das primeiras pilastras da igreja primitiva era Pedro, um homem constante, um homem falho, mas um homem que se colocava diante das mãos de Deus. Eu quero dizer a você que não existe ninguém perfeito, mas Deus conta com aqueles que são improváveis, que são imprestáveis, que são descartáveis, que de fato não têm validade nenhuma para os olhos humanos, mas para Deus tem uma utilidade. E aqui o texto, meu querido, eu queria evidenciar a primeira verdade implícita no texto, é que diante do improvável, continue crendo em Deus e tentando. E alguém só pode tentar se antes crer. E aí nós vamos pensar quem foi o improvável de Deus nesse texto. Quem foi de fato a pessoa no qual Deus se utilizou? Foi um grande homem, foi um homem de honraria, foi um belo homem, um couparrão. Não foi isso não. Deus se utilizou, diga comigo, apenas de 4 leprosos. E alguém pode perguntar: leprosos, qual o sentido do leproso? O leproso era aquele indivíduo que ele fedia em vida. Ele ia morrendo, descascando as escamas, fedendo. Eles era uma doença altamente contagiosa, que eles tinham que ficar distante do povo. Ficava em caverna, ficava em cidade sitiada, distante. Mas uma coisa eu quero aqui pensar com vocês: aqueles homens estavam morrendo o corpo, Heloísa. Val, aquele povo estava se decompondo o corpo, mas existia uma esperança profunda no coração deles. E tem gente que não está morrendo o corpo, mas a alma já se esvaiu, a esperança já não tem mais. Mas atente à fé que esses homens têm a nos ensinar nesse texto. Veja o verso 3, por favor, Bruno, e vamos acompanhar. Por favor, vamos ler juntos? Vamos? Escute bem, congela a imagem, por favor, aqui. Era quanto? 4 homens o quê? Leprosos. Diga comigo, leprosos. E eles eram leprosos, já estavam imprestáveis. E aí eles disseram uma coisa aqui: olha, o que é que a gente vai fazer? Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Tem gente que vai morrer o quê? Sentado. Agora o herói, ele morre o quê? De pé, lutando. Viu, Júnior? Viu, Ana Lívia? Viu, Ana? O herói, ele morre se espedaçando, mas ele morre banhado de uma esperança tremenda. E a minha palavra é essa: não morra sentado, cabisbaixo.
Eu estou fraco, Senhor, mas estou aqui. Eu estou de pé, não eu, mas o Senhor sustentando. E aí eles deixam algo bem interessante, onde eles dizem, olha o que é que diz, para que estarmos aqui sentados até morrer? Vamos morrer sentado? É isso que eles estão querendo. Vamos entregar o ponto, vamos pendurar as chuteiras. Eu quero contar uma experiência rapidinho aqui a vocês, para vocês verem o que Deus na última quinta, na penúltima quinta dessa semana, a gente teve que fazer o velório de Juarez. E eu dizia aos meninos, eu enterrei o meu pai, eu fiz o velório dele, mas eu não sabia se eu tinha, irmã Nena, condição emocional para fazer o velório de Juarez. E Heloísa, eu saí de casa os pedaços, eu saí de casa só a graça, eu saí de casa os farrapos. Mas Deus, como sempre, eu dizia, irmão Cícero, Deus que quando a gente diz vai se acabar, eu não tenho força, Ele diz, eu vou te utilizar. E aí eu chego em Partes de Sumé e disseram, olha pastor, eu fui tão tocado pelaquela sua homilia naquela manhã. Agora, você sabe os cacos que estavam aqui falando? Quem estava falando era um leproso. Quem estava falando era alguém que não tinha capacidade de falar. Mas o pouco que eu falei, eu procurei falar a partir do coração, da paixão, do sentimento. Não importa o que você fale, mas que você fale a partir do que Deus tem para você. Você fale não para impressionar, não para saber se o povo vão gostar, mas saber o que Deus tem para falar com você. E sabe quando é que você vai usar, Deus vai usar você? Quando você desaparecer. Sabe quando é que Deus realmente vai se utilizar de nós? Quando nós fazermos como de fato fez João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Você quer aparecer, você de fato tem que desaparecer e dizer, Deus, não seja eu, mas seja tu. Quem é forte, quem é valente, quem é guerreiro, irmãos, isso ninguém, todos nós somos fracos, mas são os improváveis fracos. Você dizer, quantas vezes a gente diz, eu vou na igreja orar por alguém, aí Deus diz, não, eu vou receber uma oração, aí Deus se utiliza de você para orar. Quantas vezes eu saía, né, para evangelizar no domingo de tarde, só os pedaços, evangelizando casa por casa em Santa Luzia com Ana. A gente chegava, ia cansado, mas quando voltava como aqueles discípulos 70, mais cheio de que os que tiveram ficado lá. Você quer ser abençoado? Quem é que quer ser abençoado? Faça assim. Sabe qual é a ordem? Abençoe. Você quer receber uma palavra de Deus? Dê alguma palavra de Deus a alguém. A minha oração com as senhoras ali era, nós estamos cansados, mas tem muitas pessoas muito mais cansadas, tem muitas pessoas muito mais famintas, tem muitas pessoas muito mais angustiadas, depressivas, ansiosas, tem pessoas problemáticas e precisa de uma palavra, levante-se, não pare, tem que morrer, mas vai morrer de pé, lutando, tentando, guerreando, jamais desistindo. Aqueles homens tinham tudo para desistir, porque eles já estavam famintos, podres em vida, estava chegando a hora de enterrar, mas eles disseram o quê? Não vamos ficar o quê? Aqui sentados, não vamos ficar aqui, nós vamos o quê? Prosseguir, amém? Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Olha o que é que ele diz, o verso seguinte, o 4, vamos lá? Por favor, se dissermos, entremos na cidade e há fome, e lá morreremos. Se ficarmos aqui sentados, também morreremos. Olha, se ficar sentado vai morrer. Se eles deixarem a gente entrar na cidade, dificilmente, nós vamos morrer porque lá também não tem o que a gente comer. Agora uma coisa eu vou fazer aqui, uma coisa eu sei, sentado ficar aqui é que eu não vou ficar. A gente tem só uma opção. A gente só tem uma solução. E o quê?
no arraial dos sírios. Vamos lá. Vamos buscar alguma coisa lá. Olha o que é que eles prosseguem. Vamos lá. Vamos agora e demos com o arraial dos assírios. E se nos deixar viver, viveremos. Se nos matarmos, tão somente morreremos. Diga comigo, tão somente morreremos. Sabe o que esses caras estão dizendo assim? Olha, veja bem, o que a gente tem de fato a perder é a morte, é a vida. Ou seja, eles entendiam que quando a gente tem uma luta, a gente tem que estar disposto a viver por aquela luta e até o quê? Morrer por aquela causa. Tem gente que consegue viver por uma causa, mas não consegue morrer. Você quer ter triunfo na vida, você tem que entender uma coisa, você tem que estar disposto a morrer pela causa que você acredita. Eu lhe pergunto, existe uma causa mais nobre que o Evangelho? Quem está disposto a morrer pelo Evangelho? Quem está disposto a dizer, não, vamos evangelizar, mas alguém vai dar uma pedrada na gente. Se você tem uma causa, essa causa tem que consumir sua vida. E ela tem que ser maior do que sua vida. Sabe por que muitas pessoas hoje não têm vida? Sabe por que você vê o índice de suicídio de jovens é alarmante? Sabe por quê? Você pergunta, rapaz, que esperança tem? Não tem. Qual é o teu sonho? Nada. Sonho em casar? Não. Ter filho? Não. O que é que sonha? Não tem sonho. Mas esses homens tinham tudo para não sonhar e sonharam. Eles tinham tudo para não lutar e lutaram. Eles tinham tudo para não fazer e fizeram. Eles não ficaram sentados. Eles foram o quê? Vamos ali, ó. Vamos, pois o quê? Vamos ao quê? Olha o marcador temporal. Vamos amanhã, depois de amanhã. Não, vamos agora. Gente que quer alguma coisa não pensa daqui a 10 anos. Ele pensa hoje, eu vou fazer hoje. Eu vou me levantar hoje. Vamos agora. Para onde? Enfrentar os assírios. Uns leprosos, famintos, enfrentando um exército inimigo. Dá para crer? Sinceramente, dá para crer? Só se for o Senhor. Eu quero dizer a você, situações que Deus leva você para os assírios da vida. Mas como eu, um leproso, eu improvável. É esse leproso mesmo que Deus quer usar. E manda para o arraial dos assírios. Sabe para quê? Para abençoar e depois ser bênção para outras pessoas. E aí, meus queridos, o texto prossegue. Vamos lá, a partir do verso 5. Né? Ele diz o quê? Levantemos ao anoitecer. Qual era a atitude daqueles caras? Era uma atitude pacífica, de entrega. Estava o quê? Diga comigo. Sentados. E agora o verso 5, que é que diz o quê? Olha lá o verbo, levantar. O quê? Quer vitória? Sim, ó. Qual a atitude? Diga, não posso ter vitória deitado. Não posso ter vitória sentado. Tem que o quê? Se levantar. E o quê? Ir ao encontro do inimigo. Os sírios eram o inimigo. Eu não sei o que é que você tem que fazer. Você tem que se levantar e enfrentar esse problema. Mas eu, um leproso, pastor, eu incapaz, esse incapaz mesmo. Os grandes vasos de Deus eram vasos imprestáveis para os homens, mas Deus se utilizou de grandes homens e grandes mulheres, porque se colocaram diante das mãos dele. Alguém pode olhar para você e dizer, esse cara não presta não. Fulano não tem dignidade, não tem perdão, mas Deus em sua graça se utiliza da minha e da tua pobre vida. Muitos não acreditam em nós, e muitas vezes nem nós acreditamos em nós mesmos. Não é isso? Agora uma certeza, existe um Deus tremendo no céu, diz, eu acredito em você, eu invisto em você. Pedro tinha tudo para ser perdido, negou o mestre. Aí vem um mestre lá, vai ao encontro de Pedro, transforma Pedro, restaura Pedro e faz Pedro uma grande liderança na igreja. Você pode estar caído hoje,
Mas nunca esqueça, meus queridos, Deus é capaz de levantar hoje. Amém? Eu estava lembrando de uma frase interessante, que existia aqueles grandes professores, agora aqueles grandes pedagogos na Idade Média, e tinha uns que eles batiam muito os moleques, agredia, e tinha outro que chegava diante daquela turma e tirava o chapéu. Sabe por quê? Eu não sei se nessa turma aqui pode sair um rei. Nessa turma aqui pode sair um barão, pode sair um chanceler, pode sair alguém que de fato, a vida é assim. Alguém pode olhar para essa planta, rapaz, o que tem isso, pode sair porventura alguma coisa boa de Nazaré? Pode! Claro que pode. A história nos diz que pode, e o Deus da história diz que sim, que pode. Que os grandes homens e mulheres que Deus levantou foram imprestáveis e foram improváveis. E eu e você é o improvável. Tem tudo para não dar certo e dá. Porque Deus faz como Ele quer. Amém, meus queridos? Amém? Diga, diante do improvável, continuarei crendo em Deus e tentando. Esse crer implica tentar. Esse crer implica se levantar. Esse crer implica agir. E eu encontro. Amém? Amém, meus queridos? Segunda verdade, quando Deus quer fazer o improvável acontecer, Ele usa apenas ruído. Dá para entender um negócio desse? 4 homens corajosos vão ao encontro do quê? De um exército. E veja bem o que aconteceu a eles ao encontro. Levantaram-se ao anoitecer, o verso 5. Aí diz, dirigiram ao arraial dos sírios, até chegar à entrada do arraial. Eis que não havia ninguém, porque o Senhor fez ouvir, diga comigo, o Senhor fez ouvir no arraial dos sírios um grande ruído de quê? De carros, cavaleiro e grande exército. Deus não precisa de Deus não levantou uma espada, Deus não fez nada, Deus só fez barulho, ruído. O teu inimigo é tão forte, só o ruído de Deus bota ele para afugentar. O exército que vem sobre a minha e tua vida, apenas o ruído de Deus vai botar eles para correrem. A gente pensa que Deus vai alugar, irmão Edmilson, um exército. Deus não precisa disso, não. Ele mandou simplesmente um barulho de carro, e eles endoideceram, olha, é os egípcios, é não sei quem, se uniram contra nós e foram embora. E aí eu digo aqui a vocês, apenas o ruído de Deus afugenta aquilo que está te atormentando. E aqueles homens, de fato, adentraram naquele arraial. Aqueles homens viram que Deus era capaz de fazer. E aí, meus queridos, eu quero entender, encorajar você também uma verdade. Aqueles homens viram que Deus fez um ruído, fez um milagre tremendo. Mas lembre-se que quando Deus faz os milagres, nem todos acreditam nos milagres. E a gente vai contar um milagre a alguém, uma provisão a alguém, e alguém diz, mas rapaz, porque aquilo que não tem sentido, aquilo que você não viveu, não tem sentido. Vocês entendem? Um exemplo, olha, só está sabendo realmente o sabor de uma pizza, de uma coisa, quando você está degustando aquilo. A luta da irmã Nena, ela de fato, você não sabe a dimensão, porque é dela. A minha luta, os meus dilemas, as minhas fraquezas, tudo aquilo que me envolve é meu. É sentimento profundo seu. E aqueles caras vieram ali trazer uma notícia. E antes deles trazer a notícia, olha o que é que eles pensaram. Olha aqui, o verso 9. Mas lembre-se de uma coisa, vamos primeiramente aprender, recapitular, diga comigo. Diante do improvável, continuarei crendo em Deus e tentando. Quando Deus quer fazer o improvável acontecer, Ele usa apenas ruído. Terceira verdade. De tudo que recebemos de Deus, temos o dever de compartilhar a graça, as boas novas.
Olha o que diz o verso 9. Vamos acompanhar todos aqui, por favor, de forma coletiva. Vamos dizer juntos? Só um minuto, vamos congelar esse verso 9, por favor, Bruno. Olha o que diz: disseram uns para os outros, não fazemos bens. Esse é o dia de boas novas, notícias boas. Tem gente que gosta da notícia ruim. Fuxico ruim, ele é igual um fogo. Agora, trazer boas novas, não é isso? Ele disse: olha, nós recebemos boas novas, o quê? Chegamos no arraial, comemos, arrumamos ouro. O texto diz que arrumaram ouro, prata, bem muito de coisas, não é isso? Esses homens poderiam ficar para si com toda aquela riqueza, ou não? Sim ou não? Eles poderiam ficar com toda a comida, com todos os... Porque os caras tinham excluído eles. Eles estavam fora da cidade. Entenda isso, não é isso? Quantas vezes a gente recebe alguma coisa de Deus e a gente não quer compartilhar? O que nós mais recebemos de Deus, sabe o que é? É as boas novas de salvação. E Deus branda ao teu coração e diz: clame. Você recebeu nova de salvação. Clame, grite, berre, vá proclamar, dizer que Ele é Senhor da sua vida, dizer o que Ele fez por você. E esses caras disseram: não podemos ficar aqui. Hoje é o quê? Hoje é dia o quê? É dia de quê? É dia de boas novas. Se nós nos calarmos, se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Eu queria que vocês entendessem aqui o fragmento do tempo. Eles, quando foram ao arraial dos sírios, eles foram ao anoitecer. Essa marcação de tempo aqui já era na madrugada. A vitória dele foi na madrugada, não é isso? Mas ele disse: olha, nós não vamos nem esperar a noite amanhecer. Antes de amanhecer, eu tenho que fazer o quê? Proclamar as boas novas. Tem gente: não, eu vou logo desfrutar. Eu vou evangelizar, pastor, quando eu me aposentar. Eu vou fazer a obra de Deus quando eu tiver condição. Eu vou fazer isso quando eu tiver aquilo. Eu quero dizer aqui a você: não é dessa forma que Deus age. A marcação de Deus no tempo é agora. Levante-se, haja. É isso que Deus está dizendo, clamando ao meu e ao teu coração. Eu estava vindo da Prata ontem com o irmão Edmilson, com o Jobson, e dizendo: Jobson, eu tenho um desejo de a gente abrir um trabalho no Congresso. Pastor, tem mais de 10 igrejas, mas lá o índice de suicídio é terrível, a prostituição é terrível. Eu digo: Jobson, nós não temos condição de abrir um trabalho no Congo, nós não temos dinheiro. Agora, se Deus levantar a gente, se Deus tiver o propósito, não é meu, mas é dele, Deus vai mandar condição e o milagre vai acontecer. Eu estava lembrando, Ana, quantas vezes eu saí em Santa Luzia para a gente fazer um retiro no Fernando Sudinho. Não tinha nada, não tinha recurso, mas acabava o retiro, eu vim regozijando com as coisas, como é que diz, esborrotando, dava comida a eu nunca fiz nada na minha vida, meus queridos, em comprar um terreno, em fazer uma casa. Eu comprei aquele carro do irmão Edilson há quase 2 anos atrás. Eu comprei o carro por 19 mil reais. Eu tinha simplesmente 8 que de fato em mãos, e ainda mais 4. Antes de pagar, eu disse: me deu o carro. Fui andar no carro e depois, com 2, 3 meses, eu tinha pagado. Como? Eu não sei. Eu só sei que Deus faz. E tem crente que não acredita que Deus faz milagre, não acredita que Deus é capaz de fazer milagre. Mas pastor, como é que a gente está com 3 congregações? Está simplesmente por um fato, porque Deus faz milagre. Jorge é prova disso. Chega para mim: pastor, olha, está ruim, o caixa não fecha. Diz: Jorge, vamos crer, vamos acreditar. E ele é prova disso. Quem trabalhou comigo dentro de uma tesouraria entendia que trabalha com um cabra que é mais doido que não sei o quê, mas que crê que Deus é capaz de fazer milagre. E Ele é milagroso, Ele é poderoso, Ele é tremendo.
Amém? E aí, meus queridos, o texto deixa bem claro que eles, olha, nós temos boas novas de salvação, nós temos realmente algo aqui, e nós não podemos o quê? Nos calar diante de tal notícia. Antes do amanhecer, não é isso? Seremos tidos por culpado. Diga comigo, agora vamos e anunciamos. Diga comigo, agora. Assim, ó, agora. A ação não é para amanhã, Luísa. A ação de Deus para a tua vida é agora. Levante-se, vá agora e diga o que Deus fez por ti. Deus fez alguma coisa por você. Deus manda você levar as boas novas. É as boas novas de salvação que tem que ser levada. É mostrar que Deus é capaz de fazer, é capaz de acreditar que leprosos da minha e da tua qualidade, Deus é capaz de se utilizar. Eu não tenho nenhuma dúvida que daqui Deus pode levantar homens, mulheres, missionários, que dizem, como pode sair de Sumério daqui? Como é que pode sair daquela igreja? Como Deus é capaz de fazer? Não é quantidade do que você, mas não é, eu vou evangelizar uma multidão. Você pode evangelizar uma vida que é tão válida quanto uma multidão. O meu trabalho aqui é tão importante quanto o do irmão Cícero lá no Jaguaribe. O trabalho do irmão Edmilson é tão válido quanto o meu aqui. Vocês entendem? O reino de Deus não trabalha dentro dessa perspectiva humana. Mas aí eu quero encorajar você a se encontrar, dizer verdadeiramente, eu sou um leproso, eu sou improvável de Deus, eu sou incapaz. Eu estou lendo um livro, Heróis da Fé, relendo, e os grandes homens que Deus utilizaram na Bíblia foram fulineiros, pessoas que estavam em fulinarias, pessoas como Paulo, era que fazia tenda, Heloísa, pessoas que, sapateiro, eu nunca ouvi, não, Deus faz tantas coisas. Eu vejo Hernando Dias Lopes mostrando, hoje a gente vê Hernando Dias pregando aquela bênção, não é isso? Eu vejo como Deus levou ele para os Estados Unidos. Ele deixou bem claro naquele testemunho dele, entre outras coisas que eu aprendi, ele deixou bem claro uma coisa interessante, ele estava certo para fazer doutorado lá. E ele disse que tinha um inglês de bebê. Disse, não, mas antes de ir, eu vou fazer um curso. Não é isso que a gente faz, né? Vamos nos preparar. Quando ele estava querendo se preparar, um irmão adoece. Câncer. O quartel-general foi dentro da casa do pastor. Meses e meses sofrendo tratamento, o irmão morre. Ele disse, não, falta alguns meses, eu vou ver o que é que eu posso fazer. Aí morre o outro do infarto fulminante de uma forma bem brusca. Aí o emocional dele vai para zero. Disse, não vou fazer mais. Como é que eu vou para os Estados Unidos? Emocionalmente debilitado, sem dinheiro, sem preparo linguístico. Mas quando Deus quer fazer, Deus usa o improvável. Você sabia disso? Ele liga lá para o instituto e diz, rapaz, eu não vou poder fazer não sei o que. Ele diz, vem assim mesmo, você faz aqui uma coisa paralela, você faz o curso e uma escola de idioma. Vamos para lá e vai para o Mississippi, um dos estados dos Estados Unidos da América. Quando chega lá não tinha escola de inglês, porque tinha pouco imigrante, né? É até uma coisa estranha, né? Mas não tinha, porque tem onde tem imigrante. Ele vai fazer doutorado no meio de pastores altamente capacitados, que ninguém vai botar um doutor, né? O cara lá, aí ia para a aula, não sabia o que o cara estava dizendo, não. Aí Deus levantou um mexicano, aí disse, você que ele sabia espanhol, traduza por favor alguma coisa que eu preciso fazer o meu trabalho. 60% daquele trabalho era feito de forma escrita. Eles mesmo assim, aí o cara foi traduzir para ele de espanhol, e ele redigiu o trabalho, entregou. Quando chegou assim, o reitor chamou o Hernandes, disse, tem uma coisa aqui para dizer o quê? O melhor trabalho dos doutores aqui foi o seu. Quando Deus quer fazer, o recurso que faltou, Deus proveu.
Mandou uma mulher, não deixou a mulher dormir à noite, andando de gelo, viajando no gelo, para dar uma oferta a ele. E ali ele mostra muitos exemplos. Eu só quero dizer uma coisa: quando Deus tem um propósito numa vida, sabe o que é que Deus vai fazer? Deus não abre mão daquilo que Ele tem. Morre gente, se muda gente, pode se desviar gente, pode acontecer o que você possa imaginar, o improvável pode vir, mas eu quero dizer a você: Deus cumpre. Só que nós somos movidos a ficar sentados. Nós somos movidos a não proclamar, dizer que Deus é grande, que Deus é tremendo. Mas você tem que entender que quando Deus quer fazer, ninguém há que possa, de fato, impedir o seu operar. Ah, pastor, eu vou sair daqui disposto, vou sair daqui pulando, na certeza de que Deus falou comigo, vou proclamar o Evangelho, vou dizer o que Deus faz. Vai ter pessoas que vão acreditar no que eu estou dizendo aqui a você e que no que você vai dizer. Mas aquele pastor está doido. Aquilo é conversa para boi dormir. Aquilo não crê em nada. Vamos ver o que é que o texto diz acerca disso. Os caras visualizaram, viveram aquela experiência de provisão, de, vamos supor, de ação de Deus. Eles, vamos agora contar ao rei. Aquele povo tão faminto. E aí eu quero fazer um paralelo. Quantas pessoas estão famintas de sumir aqui? Na Praça Zé América aqui. Ah, pastor, eles estão bêbados, pastor. São miseráveis. Aquela bebida daqueles caras, meu querido, é porque eles precisam encontrar o sentido da vida. Quando você vê alguém bêbado ali, a gente tem que abraçar e dizer: olha, Jesus te ama. O vazio, a angústia da sua alma. Nessa droga, nessa prostituição. Porra, hoje faz 8 dias que eu estive para Santa Luzia e tive que ter um encontro com uma pessoa com uma maquiagem tão bonita. Quando eu comecei a falar do Evangelho, as lágrimas começaram a cair, aos bolos de maquiagem. Não é assim? Quantas de nós temos as nossas máscaras? Sorridente, né? A angústia do meu coração e do teu, só Deus sabe. E eu digo uma coisa aqui a você: deixa as massas cair, e Deus vai restaurar a sua vida. Mas muitas vezes a gente encontra pessoas que querem nos ouvir, mas tem pessoas que não querem ouvir. Mas a Bíblia diz que ouçam o que deixe de ouvir. Esses homens pregaram o Evangelho, eles pregaram as boas novas, não é isso? Vamos ver o verso 12. Vamos, por favor. O que é que diz o verso 12? A verdade, o rei acreditou na mensagem? Me diga. Claro que não. E aí eu quero dizer a última verdade. Muitos não acreditam nas boas novas que você vai proclamar. Mas terá alguém como nós, como eu, como você, disposto a tentar e a crer. O rei não acreditou. O rei disse: isso é uma cilada dos sírios. Isso é uma jogada. Quando a bênção é muito grande, tem gente que não acredita. Sempre vai ter os descrentes, mas vai ter os crentes que vai querer no improvável, que vai acreditar que Deus é capaz de fazer milagre. E os que acreditam, eles sempre estão dispostos o quê? A tentarem. Alguém pode dizer: como é que eu vou fazer um concurso no estado? Aí olha logo a concorrência. Nunca vão passar, se nunca o quê? Tentar. É necessário tentar, meu querido. É necessário lutar. É necessário se levantar. É necessário crer, agir, entender que Deus é capaz de fazer em tudo na vida. O rei acreditou, mesmo na situação precária, em que os filhos estavam sendo mortos pelas próprias mães para comer. Já analisou o caso, não acreditar numa provisão? Era para dizer: não, eu não tenho mais o que fazer. Eu vou pelo menos fazer como fez os leprosos. De todo jeito ele vai morrer, vamos pelo menos tentar. Ele acreditou?
não acreditou. Mas tem alguém que acreditou. Eu posso estar pregando aqui, alguns não acreditem. Mas tem gente, e se for só um, é o suficiente. Se Deus está tratando com um apenas do outro lado, é o suficiente. É isso que eu quero dizer a você, vale a pena tentar. Você tem alguém a nos ouvir, você tem alguém que Deus vai se utilizar, como Deus se utiliza para me abençoar, e ao mesmo tempo para eu ser bênção para alguém. Deus vai se levantar na sua vida para você ser bênção, e você abençoar também alguém. Amém, amados? É dessa forma que Deus faz. Veja o verso 14 para a gente encerrar, por favor. Vamos lá? O 14. Escute bem, diz aqui o verso 12 que o cara não acreditou, o rei não acreditou. Aí tem entre os reis, olha, tem um negócio, tem 5 cavalos, pega aqui, bota 2, mais ou menos aqui, e mande saber se tem sentido essa conversa. Quando eles saíram, era roupa para um canto, era lança para outro. Olha, o arraial dos Sírios está sem ninguém. E aquilo que esses leprosos disseram é verdade. E aí eu encerro com essa verdade. Deus havia usado o profeta Eliseu, dizendo: olha, daqui a 24 horas há provisão na porta de Samaria. Aí tinha um cara encostado, irmãos, à direita do rei, disse: se Deus ainda abrir as janelas do céu, não é isso? Isso não tem condição de ter essa provisão em Samaria daqui a 24 horas. Aí ele disse: olha, tu vais ver, mas não vais contemplar, desfrutar. O rei foi e botou o cara na porta para tentar, como é que diz? Passar os famintos. Faminto, meu querido, não tem esse negócio de educação, né? Pisotear o cara viu a provisão, mas não desfrutou. O descrente realmente vai ver, mas não vai desfrutar. E aí eu encerro uma verdade. Eu quero encorajar você a ser um leproso da vida, não no sentido literal, mas no sentido figurado. Alguém que é improvável, alguém que é imprestável, alguém que ninguém não confia, e muitas vezes nem você é capaz de crer. Mas a palavra de Deus para a tua vida é isso. Acredite que Deus é capaz de levantar você. Mas você tem que crer. E ao você crer, você vai tentar. E ao tentar, na graça de Deus, você haverá de conseguir para a glória do nome do Senhor. Amém, irmãos? Por fim, a aplicação, para a gente depois fazer uma oração. Vamos lá, a aplicação, Bruno, em nome de Jesus. Lepra, fome, guerra, lutas, não deixe de crer e tentar. Sempre terá alguém que desacredite que Deus faz o improvável acontecer. Mas também terá pessoas dispostas, como eu, como você, a tentar alcançar os benefícios da graça divina. Vá em frente, levante-se, pois o Senhor é contigo. Você pode aplaudir o Senhor.